Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. Hoje a gente vai falar sobre IA. Olha que coisa, mas como as empresas estão usando? Elas estão usando porque não está faltando IA para ser usada. Talvez esteja faltando coragem para usar, capacidade de controlar esse bicho. É por aí que está faltando as coisas, né, Fabi? Eu acho que tem muita coisa que está faltando nessa história. E para isso a gente trouxe hoje o Thiago Dutra, que é sócio e diretor executivo da Math. Dutra, muito legal te receber aqui no Do The Math. Obrigado, gente. Bom, o prazer tá enorme estar aqui com vocês hoje. Falando, o Marcel comentou, né? Hoje o grande desafio das empresas não é a falta de IA. Tem muita coisa à disposição, né? Agora, tem muitas barreiras, muitos desafios, muitos problemas encontrados nessa aplicação. Para você citar os principais, o que você enxerga hoje que são as principais barreiras e desafios encontrados? Boa, Fabi. Eu acho que uma das principais barreiras é uma muito básica, qual é o propósito, né? Então, a gente vai aplicar AI para resolver qual dor, o que a gente vai buscar otimizar, qual é o indicador que a gente vai mudar com a solução. A partir do momento que a gente encontra o propósito, a gente vai para um desafio tecnológico, que é qual o melhor modelo? Né? A gente tem uma família gigantesca de modelos à disposição, uns super especializados, outros modelos generativos, né? Mais generalistas como OpenAI, o próprio Gemini, enfim, que performam melhor em casos diferentes, mas mesmo assim, quando a gente olha para esse grande ecossistema de modelos, a gente ainda tem uma questão muito importante que é os modelos alucinam. Né? A gente tem uma questão de governança muito importante, todo mundo tem medo disso, a maioria das organizações tem uma questão de escala que está sendo difícil, porque todos os principais modelos que trabalham como APIs, que são SaaS, hoje, eles todos operam por uma lógica de monetizar pelo token. Né? O billing é o token, e o token é uma moeda esotérica. É difícil explicar o que é um token, como que a gente consome ele, quanto que essa aplicação vai consumir de tokens ali na frente, como que eu monitoro ela para entender esse processo que está otimizado aqui com AI está tendo um ROI de fato efetivo, ou eu estou gastando mais dinheiro agora, quando um modelo deixa de performar ou cai, o que acontece? Né? A gente está vendo isso acontecer dia sim, dia também. Né? A Exo de OpenAI caiu faz 2 dias, semana passada ela resolveu que ela não ia falar português. E aí? Né? Eu tenho uma aplicação numa missão crítica. Como que eu trato isso dentro do meu ecossistema? Então, esses desafios que estão acontecendo ainda, porque é uma tecnologia que está numa jornada de maturidade, de maturação, né? É tudo muito novo, né? A gente tem que lembrar que são 2 anos só. Às vezes impedem a casos de uso e a produção de fato. Eu vou trazer um outro elemento para te perguntar, porque a minha percepção hoje, e eu estou fazendo a sua percepção, é que vai ficar mais caro o débito técnico. Porque depois de tanto investimento em tecnologia, eu ainda vejo marketing, vendas, financeiro, logística, trabalhando cada um no seu silo. Não tão integrado. Vai ficar mais caro, porque se eu dado que eu preciso para rodar um sistema de AI, e eu não resolvi isso no meu passado, agora eu resolvo, eu vou ter AIs que vão... As pessoas... Hoje as áreas brigam por causa dos seus silos, cada área vai ter a sua AI que vai brigar uma com a outra, né? Vai, Marcelo. Eu acho que aí entra uma questão muito importante, que a gente criou e a gente implantou muita tecnologia sem propósito no passado. E eu acho que tem uma visão que é tecnologia sem propósito, ela levanta muro ao invés de construir pontes. Né? E isso criou esse débito técnico. A gente lembra da jornada de digitalização das empresas? SaaS, Go to Cloud, né? Cada um comprando seu sistema, né? E gerando um débito técnico de integração já. E muito do trabalho fundacional que precisou ser feito ficou, né? Porque a vida aconteceu, novas iniciativas. Os silos de dados é um dos grandes desafios. A governança e a catalogação desses dados para que eles possam ser utilizados está sendo um desafio constante, mas o que a gente está percebendo hoje é que a própria AI começa a resolver esses problemas. Né? Então a gente consegue criar aceleradores que vão olhar para esses elementos e indicar caminhos ou acelerar uma adoção de uma nova tecnologia. Então, a gente entra naquele paradoxo, né? A AI pode ser utilizada para resolver problemas para utilizar a AI. Então, tem algo muito virtuoso acontecendo nesse sentido também.
E quando, né, você mencionou ali alguns dos desafios, e quando a gente fala principalmente essa falta de previsibilidade de custo, e quando você tem as ferramentas que estão à disposição, mas elas estão totalmente desconectadas, aí é mais difícil ainda você prever quanto você vai gastar. Porque, sei lá, uma área está usando aqui OpenAI, a outra área está usando o Gemini, a outra área usa o dado desta forma, a outra usa de X, e as consultas, e fica tudo sem controle. E a gente sabe porque a gente trabalha com diversas empresas e é um desafio muito grande, porque quando você tem esses players, como você comentou, eles têm formas de cobrança. Em cima de volume, em cima de consulta de dados, em cima de armazenamento de dados, etc. E teve uma movimentação muito grande quando a gente olha nos últimos anos da parte de movimentação para a nuvem, que num primeiro momento me parece que é muito como foi, principalmente ano passado, diria assim, 2023, 2024, o GA. Vamos porque está todo mundo indo, sem muito preparo. E aí não com tanto penso em cima de, eu não vou só mudar para a nuvem, mas eu vou otimizar na hora que eu fizer isso. Eu vou limpar a casa, né? Não vou levar tudo, coisas que não precisam, tal. Então, quando a gente olha para esses desafios, a gente hoje não tem coisas disponíveis olhando, porque cada tecnologia está olhando para si só, né? A OpenAI não está preocupada quanto que a outra ferramenta vai cobrar, o que está sendo usado. E principalmente nesse momento de tanta gente criando agentes de IA e tal, o que você acha que fica mais difícil, assim, ou o que vai doer mais nas empresas que não se prepararem para isso? A parte de custos ou a parte de falta de governança e controle do que está sendo feito? Eu acho que são os dois pilares, né? Porque tanto pelo lado de custos, eu tenho projetos acontecendo na área de negócio, que os times de tecnologia às vezes não estão nem sabendo o que estão acontecendo, né? Então, o cara da área de negócio contratou lá o Gemini Pro ou pagou uma conta, a gente pegou esse caso esses tempos, né? Que uma área de negócio fechou lá e comprou. Cara, comprei uma conta Plus de time da OpenAI e eu estou alimentando um monte de coisa aqui, estou criando meus GPTs e ok, né? Segurança nem me viu. Segurança não me viu, né? O que está lá dentro, a TI não está sabendo o que está acontecendo aqui, né? Porque era um KR daquela diretoria. Precisamos ter projetos que apliquem AI aqui dentro. Então, cara, vou fazer, né? A TI não está conseguindo me ajudar agora, porque a TI está correndo uma outra agenda de governança, de escalabilidade, está precisando, né, criar esse fundacional, mas o negócio tem seus próprios KRs e indicadores, e ele viu uma oportunidade. Então, esse momento em que eu estou construindo muita coisa, existe uma ansiedade muito grande do negócio de utilizar para otimizar, visto inclusive o nosso cenário atual, isso vai deixar tanto um débito técnico para trás, né, quanto eu vou perder o controle de FinOps rapidinho, né. Fora que eu também não vou poder escalar essas soluções, né? Então, quando eu penso numa solução de ponta a ponta que embarca AI, não é só o chatbot, né? Não é só usar o assistente ali do GPT ou do Gemini, ou o Grok, ou o DeepSeek, enfim, não. Eu entendo que AI consegue trazer muito mais benefícios quando eu integro ele aos meus processos. E às vezes são agentes autônomos que eu não tenho interface com o usuário, ele está fazendo lá seu trabalho na sombra, né? A gente trabalhou... Usar IA invisível é pouco sexy, né? Não vai mostrar. Ainda é pouco sexy. Mas teve um caso muito legal esses tempos, que a gente conseguiu viabilizar um caso de uso, que é justamente uma integração entre o Salesforce e o SAP, que ia doer muito mais, e ele precisa de muito mais customizações se não tivesse um agente de AI fazendo essa integração no meio do caminho. Então, esse momento que a gente está agora, que a gente está testando também alguns limites, ele está gerando isso. Então, o que a gente vê é falta fundacional, né? As empresas precisam começar a criar esses ecossistemas que vão permitir que essas iniciativas escalem de forma segura, mas também não tranque, não gere fricção com o negócio. A gente tem 10 minutos de podcast, nem isso. E a gente trouxe um monte de problema. Nem todo mundo que está ouvindo a gente agora esteve lá agora no dia 23 de... Quando foi que a gente fez? Dia 23 de abril, foi isso, Fabi?
Então, dia 24 de abril. Não, foi dia 23 a gente fez aquele café, Ah, acho que foi, sim, né? 23 de abril. Dia 23 de abril a gente fez aquele café que lançou, tinham só 50 pessoas, a gente tem bem mais do que isso de ouvintes. Então eles não sabem que também que a gente está aqui para não só trazer problema. Então antes da gente entrar num próximo, vamos dizer, o maior capítulo do papo de hoje, a gente lançou nesse dia, né, fez o pré-lançamento do Math AI Platform, quer dizer, a nossa plataforma para ajudar nesse fundacional. Explica para quem está ouvindo a gente o que é o Math AI Platform. Boa, Marcelo. Acho que o Math AI Platform ele justamente é uma resposta a esses problemas que a gente encontrou durante esses últimos 2 anos implementando projetos com AI. Eu acho que ele tem uma proposta muito nobre que não é só ser uma plataforma de tecnologia, mas é ajudar as empresas a reinventar a forma como elas aplicam AI no negócio e como a gente vai empoderar as pessoas com propósito, com responsabilidade, mas sem ferir preceitos e sem deixar um débito técnico para trás, que vai nos perseguir em algum momento, muito pesado, né? É cuidar desse ambiente para que ele possa escalar. Então, a gente construiu uma plataforma toda em volta de um hub de produtos de AI que nascem by design com governança, que nascem by design preparados para escalar, que nascem by design com políticas inteligentes de fallback que justamente estão mitigando esses grandes pilares de problemas que a gente viu. Não, dá um duplo clique no Políticas Inteligentes de Fallback, porque quem está usando ChatGPT, DeepSeek, Grok, o que for, teve aquele dia à tarde, eu não vou nem pegar ainda a aplicação, mas teve aquele dia, sabe, no meio da tarde, preciso disso aqui para agora, não, agora eu já sei fazer meus prompts, eu vou fazer, e aí caiu. Né? Explica para esse cara que já sabe, já teve esse problema. Já sofreu com isso. O que é a política de fallback? Como é que ela está desenhada? A política de fallback é exatamente o seguinte, né? Então, quando eu tenho um produto de AI construído, e aí depois a gente dá um clique no que é um produto de AI, mas a partir do momento que o meu provedor ou o meu modelo caiu, está indisponível, a latência foi para o espaço, isso acontece também, às vezes não é que ele caiu, mas eu mandei e ele está levando 1 ano para responder. A gente consegue direcionar isso de forma inteligente para um outro provedor, um outro modelo. Então, ter uma inteligência que avalia qual é a disponibilidade e a saúde desse pessoal, porque a gente tem que lembrar também que isso está consumindo muito das Big Techs, né? As Big Techs estão com um problemão na mão. Acho que o Sam Altman da OpenAI, inclusive, falou esses dias, tempo recente, que a quantidade de pessoas que está dizendo obrigado para o ChatGPT está aumentando muito a conta de luz dele. Mas eu vou continuar fazendo isso, que eu quero ser eu quero ser educado para ser morto sem sofrimento quando eles assumirem. Exato. Então, justamente, é manter essa resiliência dos sistemas que é a política de fallback. Então, é dar segurança. Né? Vai ser muito difícil naquele mesmo dia a Azure, a AWS e a Google caírem. Né? Uma vai. Uma mas as 3 não. Das 3 juntas, aí o problema é maior. É muito maior. Agora, vocês estão apresentando aqui algumas coisas que, claro, são bastante tangíveis da forma que vocês estão colocando. Mas para quem nos ouve, quem nos assiste, eu queria saber, mas qual é o impacto, por exemplo, num head de marketing, sabe? Qual é o impacto no dia a dia desse cara? No dia a dia desse cara. Eu acho que não é só na cadeira do head, mas é na área como um todo, né? A gente que acabou, dentro da plataforma, a gente tem um produto, que é um dos nossos produtos de AI, que nasceu de uma necessidade real de negócio, que era, eu preciso lançar campanhas de forma mais rápida e eu preciso conhecer a qualidade dessa campanha. Eu preciso poder testar ela de uma forma muito efetiva. Então, como todo produto de AI, ele nasce by design, governado, né, com tudo isso que a gente falou, mas com a possibilidade de estar conectado aos meus dados. E aí, a boa fundação de dados nos ajuda muito nisso. Ele nasce com um contexto e uma missão muito bem definida. A gente acabou criando o nosso Campaign Build ali dentro da plataforma, que me permitiu dizer o seguinte, ok, vou lançar essa campanha, eu tenho um assistente que constrói. A partir do momento que eu estou construindo a campanha, diz, ok, essa campanha tem essa audiência. Muda isso, porque pelo teu propósito, a audiência fica mais ampla e vai fazer mais sentido. Campanhas dessa natureza, baseado na base histórica que a gente tem aqui da efetividade das campanhas, tiveram essa taxa de sucesso ou essa taxa de efetivação. Né? Deixa eu gerar mais 3 modelos aqui que talvez indiquem caminhos diferentes que permitam aumentar isso.
baseado na história, né? Nos dados históricos. Cara, os dados históricos podem estar enviesados e aí é um problema de dados. Mas isso permite que eu teste muito mais rápido, que eu gere teste AB, por exemplo, de campanha, massivos, né? E a geração disso deixa a área muito mais eficiente, porque esse processo todo que eu narrei, antigamente precisava de muitas pessoas e tinha muita fricção, né? Eu preciso de um data analyst que vai olhar a minha base, vai ver qual é a audiência, vai num outro sistema, né, identificar qual foi a efetividade, volta para a pessoa que está pilotando a campanha. Vai ela pegar essa muda base histórica, etc. Exato. Ela muda o parâmetro, devolve para ele e eu lancei a campanha daqui 4 dias. Né? Então, o processo de trazer AI para esse jogo é justamente para deixar esse processo todo mais rápido e diminuir a fricção dele. E sabe uma coisa, Fabi? Você perguntou do cara de marketing. Esse exemplo que o Dutra está trazendo, eu cheguei a ver com o time. Logo que o time montou o primeiro protótipo, me apresentou. E daí eles começaram a explicar, não, mas isso aqui é um produto deles. SA está lá dentro, eles podem usar para outra coisa. Mas SA faz isso, né? Por que eu vou usar para outra coisa? Ele faz isso. E aí ele falou, não, imagina o seguinte, daí chegou no final do ano, acabou o budget de marketing. E aí eles vão pedir mais dinheiro para fazer mais 4 campanhas, né, para o CFO. O CFO pode lançar mão desse mesmo produto em outro contexto, que é para, deixa eu entender, então, você quer fazer essas campanhas, né? Eu vou te dar isso de grana. Tá, como ele consegue avaliar o passado e plotar o futuro, pode ajudar. Ó, o mesmo produto foi desenvolvido uma vez só, é usado em 2 contextos, não é, quando eu vou começar uma coisa, não é tipo como o filme lá do Dan Sandler, né? Como se fosse a primeira vez, que fica voltando no mesmo dia todo dia, ou o dia da marmota, depende aí da sua idade, qual dos filmes você vai gostar. Mas ele vai partir do que está criado e cria um elemento que fala para ele, ó, o potencial de ROI que eles estão te pedindo é tanto. E aí o CFO pode não olhar como gasto e ver como investimento, ver se ele libera ou não mais dinheiro para marketing. Tá? Eu acho que a coisa de ter a fundação bem feita, quando eu fui entender isso, eu falei, cara, quantas vezes se refaz a mesma coisa nas empresas por falta de algo que você possa produtizar de uma área para outra? Então aqueles silos pode acabar, até porque se você está usando isso para se planejar, deixa eu usar também, para ver se eu vou te liberar dinheiro ou não. Não, e até a parte como você, de repente, uma empresa pode perder o histórico de resultado de alguma coisa porque mudam o time, entendeu? Sim, e você total. não tem isso estruturado. Agora, uma coisa que eu queria saber, a gente está lançando a Math AI Platform aqui no Brasil. O que são as coisas que nenhuma outra plataforma entrega hoje? Boa. Acho que quando a gente pensou a plataforma, ela gira toda sobre esse grande hub de produtos de AI. Né, que é eu poder reutilizar os produtos, eu ter a possibilidade de criar essas POCs, esses pequenos MVPs, com menor fricção possível, né, mas como a gente comentou anteriormente, eles já nascem by design governados, by design com políticas de fallback, by designs preparados para escalar, com as políticas de integração com outros sistemas já bem resolvidos, e a nossa abordagem ser orientada vou ser muito técnico agora, ser API First, que permite que eu tenha tanto assistentes, agentes, copilots dentro da mesma plataforma, que eu possa plugar em outros sistemas e reutilizar eles. Então, isso acontece muito nos nossos laboratórios, né? Quando a gente está pensando em soluções para o cliente, gente, essa solução aqui, como que a gente faz? Não, a gente já tem esse produto e esse outro produto no hub, legal, traz esse para o jogo e isso vai gerar um novo produto. Então, essa evolução natural, e como o Marcel colocou agora, até dizendo que esse produto foi criado para esse contexto. Se eu mudar uma variável dele de contexto, eu dou uma outra roupagem para ele e eu atendo um outro rol de pessoas aqui dentro da organização super rápido. Então, eu consigo diminuir muito a fricção, principalmente entre as áreas de negócio e as áreas de tecnologia. Porque, de novo, né, o negócio está muito pressionado para otimizar, para melhorar seus resultados, melhorar os indicadores, aplicar AI nas suas rotinas. A tecnologia está muito preocupada como isso vai escalar. Como é que eu vou manter esse ambiente no ar? Como que eu vou manter a governança e a confiabilidade disso? Como vai ser a resiliência de todo esse ecossistema? Posso só fazer um pouquinho de tecla SAP aqui para quem claro, por olhou e falou, meu Deus, não, tem um ponto que eu acho que é importante para a gente sair da TI e entrar no negócio, que o leque é grande. Então, quando o Dutra traz que a gente está falando de ele está baseado já para API, tem várias saídas, agente, assistente. Pensa o seguinte,
Se você tem um processo que você precisa de um apoio, tu vai ter um assistente ali do teu lado no dia a dia, você vai, na verdade, copilotar. Tu vai ter um copiloto que vai te ajudar. Tem momentos que ele vai, de fato, te substituir. Eu não quero mais fazer essa ação chata de ficar pegando um dado do SAP e colocando no Salesforce, do Salesforce para o SAP, tem a pessoa, a integração sempre dá erro porque tem que validar a nota no financeiro. Então tá, aí ele substitui. E tem coisas de processos que eram processos que nem sequer era feito. Então a gente vai conseguir automatizar. Então, dentro disso estão os agentes, as próprias APIs e os assistentes. Mas acho que para pensar numa cabeça de negócio, é isso. A gente pode estar desde ter um super agente do teu lado te ajudando, até tu delegar uma parte chata do trabalho para alguém fazer. Boa. Tem uma outra parte que você estava comentando, Dutra, que você sana um monte de outras coisas. A gente conversou agora já faz alguns meses, né, com o Tito da Lynx, e ele estava comentando da dificuldade da área de tecnologia de ter o controle sobre o que as áreas de negócio estão fazendo. Inclusive também sobre outras pessoas que a gente entrevistou aqui que falam, não, aí a gente criou, tem uma limitação no uso de inteligência artificial, então na política da empresa as áreas não podem fazer e a gente determina como se fosse uma tropa de elite que pode fazer isso. Com a plataforma, na verdade, você consegue garantir toda a segurança, estrutura, governança, todas as regras e os critérios são importantes da empresa, mas você consegue dar a possibilidade de todas as áreas de negócio terem esse acesso. Ou seja, você cria os guardrails ali, mas você consegue garantir que o pessoal do financeiro vai poder usar, o pessoal de marketing vai poder usar, o pessoal do administrativo vai poder usar, só que sem essa preocupação de tipo, mas eles não vão saber a regra. Não, eles vão estar usando algo que está controlado e governado pela área de tecnologia, né? Não, perfeito, Fabi. E eu acho que tem uma questão muito importante, né? Quando muitas empresas, isso aconteceu muito, né? Final de 22, 23, a gente viu isso, né? Até por causa dos escândalos de vazamento da OpenAI, enfim, e até o caso que a gente narrou anterior, top-down, né? Gente, proibido o acesso a qualquer produto de AI dentro da organização. O que aconteceu? É para um celular. Sim. Eu mato no Firewall, não posso acessar, todo mundo tem um celular. Assim, eu já entrei cliente, não vou falar quem é o cliente, não vou nem falar vertical para não ficar chato aqui, que eu passei por uma mesa e eu olhei, o cara estava com o celular virado para a tela e o modo de vídeo ativo ligado e ele com fone de ouvido. Quer dizer, ele estava trabalhando e conversando com o ChatGPT em modo vídeo ativo, quer dizer, tu tá pedindo para ser em tempo real ali, sabe? Falha de segurança já teve um monte no OpenAI. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, quais foram os modelos que inspiraram a Math AI Platform? Quais foram os modelos e as tecnologias que serviram de inspiração para isso? Poxa, foram tantas, porque eu acho que quando a gente começou essa jornada, como a Math tem essa jornada muito longa com tecnologia, a gente aplicou tudo que a gente aprendeu, não só com inteligência artificial, mas com projetos de tecnologia ao longo dos anos, né? Então a gente usou premissas de DevOps, MLOps, esteiras, modelos de resiliência, guardrails diversos, enfim. Então teve muitas premissas, mas acho que o que mais a gente olhou aqui, Fabi, não foi nem um olhar tão técnico, mas foi assim, como é que a gente entrega propósito? Como a gente cria um ecossistema que é seguro e entrega algo para negócio também operar, né? Como que a gente entrega algo que escala, e aí usando o que a gente tem de melhor, sem deixar um débito técnico, mas sem gerar fricção também, né? Porque quando a gente fala governança é uma palavra muito chata, né? Todo mundo pensa assim, nossas áreas de governança. O cara de governança veio falar comigo, caramba. Veio falar um não. Fiz algo que não podia. Fiz algo que eu não podia. Não, um produto que nasce by design com governança, ele já nasce pronto e atendendo aquela cartilha organizacional, que é diversa. E produtos diferentes estão, para áreas diferentes, vão ter cartilhas diferentes também. Por isso que a gente pensa em guardrails, né? Então esse approach, essas inspirações e essa experiência que nós tivemos ao longo dos anos é que nos ajudaram a criar a plataforma. Hoje já tem bastante cliente usando. E se você ficou interessado, entre em contato com o Dutra. Já tem bastante gente usando. Me conta uma coisa, o que muda no dia a dia em termos principalmente de velocidade, porque eu acho que todo mundo está precisando entregar isso rápido, mas também em assertividade.
dos processos com AI? Com os processos com AI. Boa, Marcelo. Eu acho que a gente olha para produtividade, primeiro, né? A gente teve um caso recente num cliente em que um processo de documentação era justamente preparar o dado para AI, né, o ciclo, tinha deixado um débito técnico. E a gente conseguiu criar um agente super rápido, pilotamos ele super rápido, e ele gerou a adicionalização e a catalogação daqueles dados de uma forma muito eficiente. Um processo que levaria alguns meses foi reduzido para alguns minutos, com um nível de assertividade em torno de 96%. Então, assim... Peraí, Dutra. Você está Meses falando pra meses minutos. para minutos. Meses para não minutos. tanto. Né? Então, por quê? Gente, catalogar, adicionalizar, documentar, é um processo chato, é hora humana. Às vezes é hora humana até de um sênior parado ali, olhando, preenchendo. Aquilo que a gente ouviu o tempo inteiro. Eu tenho muito dado, mas não serve para nada, porque ele, na verdade, não sabe nem o que tem. Hoje você está falando que você, em minutos, resolveu isso. A gente resolve isso. Então, e veja só, isso não seria feito. Não seria priorizado visto as demandas do dia a dia. Então, esse débito técnico ia aumentar. Então, além de ter tido uma efetividade muito grande nesse processo, né, a gente teve uma acurácia muito grande também. Né? Então, poxa, 96% de acurácia foi muito legal, assim, ver aquele modelo que a gente pilotou super rápido. Em alguns processos de negócio que a gente conseguiu trazer, e de novo, né, no viés de assistente, por exemplo, que é, nossa, eu passo a conversar com meus dados com linguagem natural, como nós estamos conversando aqui, e eu não preciso abrir um ticket para o time de Analytics ou para o time de TI, criar um novo dashboard, criar um novo relatório, me mandar uma consulta, um datamart, isso diminui muito a fricção, né? O processo de tomada de decisão se torna muito mais rápido. É até difícil mensurar, às vezes, o quanto isso gera de eficiência, porque é uma fila de ticket gigantesca que some. Não, e tem outro, né? Porque se a gente olha, a gente fala muito com os podcasts que a gente faz aqui sobre ciência de dados, a gente acaba sempre voltando, né? O retorno, né, de investimento em analytics está no valor potencial da decisão tomada a partir do dado. Então, se essa decisão foi tomada com 2 meses de antecedência, o quanto você deixou de perder, o quanto você ganhou, o quanto... É realmente difícil mensurar. É realmente difícil mensurar. É aquele ROI que tu olha e diz assim, ok, eu preciso calcular isso sendo muito criativo agora. Eu não sei, eu olho e vai ser aquele ROI que vai ter gente com medo de calcular. Porque ele vai falar, cara, então eu vou falar para a companhia que antes eu perdia tanto dinheiro? Não vou. não vou contar isso não. Mas aí é melhor falar agora o que a gente deixou de gastar. Olhar daqui para frente. Né? E eu ia nessa linha, Dutra, mesmo sem citar o nome, fala de outros clientes, casos reais, ou que os clientes que já estão usando a plataforma, o que mais os surpreendeu, assim? Acho que foi a velocidade de a gente lançar um produto novo. Né? Lançar um produto novo de AI para atender uma dor de negócio que estava ali latente. Foi a capacidade de a gente, em 2 semanas, ter um assistente rodando, por exemplo, numa área de saque, atendendo, tirando dúvidas de forma quase autônoma, né, empoderando as pessoas, que era algo que era um projeto de alguns meses, talvez um ano. Né? Então, essa capacidade eu acho que é o que mais surpreende. E olhando de novo, né, por todos os preceitos que a gente embarca na plataforma. Eu fico pensando aqui que vai ter um monte de gente ouvindo, e você falou de tempos e assertividades que não são convencionais. Porque o que acontece muitas vezes hoje é eu preciso implementar AI, e aí ou vai para um toy problem, é um problema que de verdade não existe, mas daí eu fiz algo em AI. Olha só, todos os meus e-mails eu estou passando no corretor ortográfico aqui que a gente fez, e ele está melhorando o meu copy. Mentira, tá nada. Tu não fez... Todas as reuniões agora são geradas pelo Copilot. Sim, e não serve para nada, porque se você for... Eu tenho o Copilot e eu tenho que revisar quase todas no final, porque ele não faz muito bem. Tem coisas melhores, inclusive. Mas assim, não é problema, não resolve problema nenhum. Aí isso a pessoa consegue fazer rápido. Quando a pessoa falou, não, eu não vou colocar isso, já tem mais de ano que está todo mundo com isso na linha, o que acaba acontecendo e que eu ouço muito, não, a gente já tentou, não deu certo, não funcionou, ou a gente não conseguiu extrair valor. Tu está trazendo aqui alguns exemplos de
tempo muito rápido, assim, absurdamente rápido, e que dá para extrair e realmente extraindo valor. Se eu não tenho meus dados organizados, né, estou pegando quem está ouvindo a gente, eu ainda assim sou um candidato a ter uma plataforma fundacional de AI rodando para mim, ou isso é um impeditivo? Não, totalmente candidato, porque, de novo, né, a AI te ajuda a resolver o problema do débito técnico. E, na verdade, quando a gente começou o projeto da plataforma existem muitos débitos técnicos, e dentro, vamos resolvê-los. Então a gente criou muitos agentes, muitos assistentes para nos ajudar a ser mais eficientes e a resolver esses débitos. Mesmo assim, Marcel, imagina um cenário super hipotético, mas que já passou pela nossa mesa. Eu não estou com os dados bem resolvidos aqui, mas eu tenho uma planilha Excel que funciona super bem. E teve um caso agora realmente esse mesmo caso de saque tinha esse cenário. E não é com o André Boger, não? Não é. Mas eu tenho uma planilha Excel porque eu preciso direcionar o meu consumidor para assistência técnica mais próxima dele. E isso não estava em lugar nenhum, estava no Excel. Então, caramba, eu vou deixar de lançar esse produto, sendo que eu confio que esse dado está ok? Legal, me dá essa planilha, vamos criar um MVP. Tem um débito técnico para a gente resolver? Tem, mas provei valor. Agora eu consigo direcionar isso para um projeto. Tu consegue maior. caminhar, tu consegue provar você tem um caos, mas tu confia em 4, 5 pontos de informação, a gente se apoia nisso e dá para trabalhar. Dá para trabalhar, e óbvio, né? E de novo, lembrando, né, o grande paradoxo, né? A AI trabalhando para a própria AI. Eu acho que uma outra questão importante tem muitos processos e tem muitos assistentes que a gente acabou criando durante essa jornada que, ok, eu preciso só de um contexto, um guardrail, e eu uso a própria base global dos modelos e está tudo bem, isso gera algum valor também. Então, casos de uso diferentes podem ser aplicados. E com isso você também consegue acelerar, até na linha do que a gente estava falando, algumas coisas mais relacionadas a futuro. Vou pegar esse exemplo que você deu, tá? Numa planilha onde o saque tem que direcionar o cliente para um lugar mais próximo, tá? Putz, isso está no Excel. Se daqui a pouco abre, sei lá, um atendimento num outro bairro, algum ser humano ia ter que ir lá, imputar esse dado na planilha e tudo mais, né? Ou se de repente tem alguma outra informação sobre algum bairro específico, alguma coisa assim, tá, não sei, bloqueado por chuva, então você não vai mandar o cara para lá, porque não é razoável, né? Você consegue não depender de um humano para tomar essa decisão dentro do contexto certo, ou seja, sem alucinar, exato, sem inventar um endereço que não existe. Exato. Então, a construção do contexto, justamente a finalidade daquele assistente, daquele produto de AI faz muita diferença, né? E aí, esse fato que tu trouxe é bem importante também, né, Fabi? Hoje, muitos dos modelos são agênticos já. Então, eu consigo ter no meu modelo um agente de pesquisa de clima e tempo. Então, caramba, cara, tá chovendo, não manda essa pessoa para lá. Essa região não vai funcionar. Isso não precisa passar para toda a minha infraestrutura de dados. Eu já uso a própria infraestrutura dos provedores e dos modelos para isso, né? E plugar isso numa sequência me ajuda muito também. Quem está ouvindo a gente agora e pensando assim... Não, eu vou fazer... Antes de fazer a pergunta, eu vou fazer para a Fabi. Ele falou vários agentes e assistentes. Quem está ouvindo agora falou, eu quero conhecer. Onde é que eu descubro onde estão essas coisas? Você pode entrar em contato com a gente, mef.group, e com certeza, vamos conversar. Aqui a gente está falando de problemas que são reais, que as empresas enfrentam, que são silos, de repente ter uma limitação de você não ter oportunidade de aplicar o uso de inteligência artificial dentro da sua área por causa de políticas internas, e não é porque o pessoal de TI quer ser, não deixa, né? Não é isso, mas é como a gente comentou aqui, teve muito vazamento, teve muita coisa, então a plataforma ela vai te ajudar a resolver e principalmente a dar propósito para você potencializar as coisas da sua área, usar esse tempo melhor, garantir assertividade, ter muito mais controle, né? Vem falar com a gente na MEF, que a gente está super aberto para fazer essas conversas. Mas aí ele vai vir falar do Ultrasoc, hoje é quarta. A Fabi não vai conseguir mandar um monte de gente, o Lourenço vai estar ocupado, não vai estar Aí sexta-feira ele marcou a reunião, o que ele faz na segunda? Quais são os passos
ele já deveria, o que as pessoas já deveriam estar pensando para pelo menos na parte de cultura AI-driven ele já está caminhando para o lado certo? Poxa, Marcelo, eu acho que é olhar seus processos, né? Olhar seus processos com uma visão crítica. O que eu estou desperdiçando de tempo, o que eu estou criando atrito para gerar ou tomada de decisão ou tomada de ações, de fato, né? Geração de ações. Redesenhar isso trazendo esse novo elemento, né? Então, poxa, será que isso aqui eu poderia automatizar com AI? Como que eu empodero as pessoas? Né? Como que eu torno esse colaborador mais efetivo? Como que eu faço um onboarding dele dentro da função, muitas vezes, de uma forma mais estruturada e que eu crio guardrails tanto para o colaborador quanto para a plataforma? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Isso é aquilo que a gente falou, né, Dutra? É uma segurança para a pessoa que está fazendo também e para ela entender. E tem uma coisa que a gente vê, que é a capacidade de você interpretar e ter acesso aos dados de forma mais estruturada e organizada. Além da fricção com a área, tem a ver com o tempo, né, com o tempo que isso demora para ser gerado, etc. E principalmente quando a gente olha empresas que têm um volume muito grande de dados, que é a maioria das empresas. Seja quando você está fazendo uma campanha, ou a parte que você está investindo, o que cada canal está performando, quais os resultados, o que você está tendo em relação ao seu público, seja na parte de custos, a parte de visualização de dados, de tomada de decisão, de cruzamento de dados, que isso permite um alcance muito maior e um cruzamento muito maior associando tanto critérios e políticas da empresa, os dados estruturados, dados históricos, né, e olhando para o futuro. Gente, isso aqui é um potencial gigantesco. É um potencial gigantesco. Gigantesco. Bom, mas eu vou complementar um pouquinho, mas eu queria entender melhor. Você quer entender melhor esse potencial, quem está ouvindo a gente? A gente está deixando o link aqui embaixo que dá acesso direto para a plataforma no site. Acho que vale a pena clicar e entrar lá. E se quiser ver mais, vai ter que seguir o Dutra nas redes sociais. Que rede que te seguem? LinkedIn. LinkedIn? Principalmente. LinkedIn. Ou nos nossos eventos. Ele vai estar agora direto nos eventos, né? Não dá para esconder um cara desse. Afinal de contas, tem quantas de altura também. Dutra, eu queria falar mais, porque assim, tem muito mais. Aqui a gente pincelou os principais desafios. Pré-lançamento, Fabiana, não pode falar tudo, mas é que eu fico empolgada. Mas a gente vai ter que encerrar. Então eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, por compartilhar. Obrigado. E, gente, quem escutou até aqui, quem está interessado, vamos conversar, porque assim, é algo que já temos clientes rodando, a gente já consegue contar casos reais e tira essa história de para que eu vou usar AI, eu preciso usar, mas eu não sei qual é o propósito, o que vai dar de resultado, e tira inclusive toda essa parte de ter que defender algo, tangibiliza muito a parte de resultados com o uso de inteligência artificial. Então, vem com a gente. Bora, 5 estrelinhas, podcast, manda para um amigo, tenho certeza que você tem aquele amigo que eu tenho que fazer um projeto de IA, mas é um problema, manda para ele vai ter um insight, vai ter um caminho para a gente começar a trabalhar junto. Tá bom? Valeu, até a próxima quarta-feira.